Oi, Fina! Oi, Fino! Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Olha só, eu estou montando um espaço aqui em casa para poder gravar meus vídeos. Aparecer um pouquinho mais para vocês, para a gente poder conversar, bater um papinho. E eu tenho essa cômoda, ela já é uma cômoda bem antiga, tá velhinha, desgastada, por isso eu resolvi dar uma repaginada nela. Vou pintar, vou mudar de cor e vou também forrar a frente das gavetas com chita. Vamos ver se dá certo? Vem comigo, vamos ao vídeo. Para repaginar a nossa cômoda, eu comecei protegendo o chão e retirando todas as gavetas. Limpei a poeira e passei um pano com álcool por toda a superfície que iria ser pintada. Para pintar nossa cômoda, eu vou usar uma tinta para piso. Essa tinta não precisa que o móvel seja lixado e nem precisa usar primer. Ela vai direto no móvel. Essa parte que eu estou mostrando aí agora, que estava quebrada, e eu usei Durepox para corrigir os lugares que estavam quebradinhos e estavam feios. E agora nós vamos pintar. Aqui está a tinta que nós vamos usar é uma tinta para piso. Eu coloquei nessa vasilha aí menor, vou explicar a vocês por quê. Porque eu precisei colocar um pouco de água na tinta, porque ela é uma tinta muito espessa. E sempre que a gente tem uma lata de tinta e a gente precisa colocar água, a gente tem que separar essa parte que a gente vai colocar água numa outra vasilha e colocar água. A não ser que você vá usar a lata de tinta inteira. Aí, se você vai usar toda a tinta, não tem problema. Você põe a água na lata inteira e usa a tinta completamente. Mas se você vai usar só uma parte, como é o caso, você tem que separar e colocar água, porque se você colocar água na tinta, na lata inteira de tinta e deixar lá, ela vai apodrecer. Então, para não perder a tinta, você vai fazendo aos poucos. Eu estou aplicando aí sobre a cômoda uma primeira demão de tinta, a tinta de piso, como eu falei para vocês, inicialmente na cor branca. O trabalho é só esse, eu não vou mostrar pintando toda a cômoda, porque o trabalho é só esse, é você pegar o rolo e ir aplicando a tinta por toda a cômoda, eu vou aplicar em cima, nas laterais. Essa tinta ela é assim mesmo, ela parece meio transparente quando a gente pinta, mas depois de seca que a gente vê como é que ficou a pintura. Eu vou esperar secar pelo menos umas 2 horas. Aqui hoje o tempo está bem quente, mas se a gente aplica uma segunda demão com a tinta ainda úmida, corre o risco de soltar partes e a gente perder todo o trabalho. Então, vou esperar estar bem seca para aplicar uma segunda demão. Vou ver se ficou bem branquinho do jeito que eu quis, que é a tinta base, depois a gente vai aplicar uma cor. Se ficou bem branquinho, eu fico só em 2 demãos. Se não, aplico uma terceira. Enquanto isso, enquanto essa tinta que a gente está aplicando agora, essa primeira demão, vai secando, a gente vai agora forrar as gavetas com chita. Como vocês podem ver, as gavetas, aqui uma delas. A cômoda já é velhinha, né? Um pouco antiga, já tem alguns desgastes aqui. Por isso também eu vou forrar. Agora eu vou tirar esse puxador. Ele tem aqui uma parafuso da gaveta por dentro. Vou desenroscar esse parafuso, tirar o puxador para facilitar. Aqui, para facilitar o nosso trabalho. Tirar os puxadores, eu vou medir, vou começar a medir aqui, dessa parte aqui de dentro, que é onde a gente vai começar a forrar, até o outro lado, a parte daqui de dentro do outro lado. Então, vou medir aqui a largura da gaveta. Ela deu 64, e vou medir também daqui de dentro, começando aqui, e vou vir até a outra parte aqui de dentro. Deu 22. Então, eu tenho que cortar o tecido
com o tamanho de 64 por 22, para que a gente possa fazer todo o acabamento e forrar a gaveta. Para facilitar o nosso trabalho, eu fiz um molde naquela medida que eu mostrei para vocês, de 64 por 22. Coloquei a nossa chita aí pelo avesso, peguei uma caneta preta, vou riscar todo o molde, porque assim facilita bastante. Você não precisa ficar medindo todo o pedaço que você vai riscar, você tem que ficar medindo. Então, você faz um molde, faz o risco, eu já risquei todo ele aí. Aí, onde vocês estão vendo o risco, tá vendo, gente? Aí. Agora, eu vou passar uma cola branca. Essa é uma cola branca de boa qualidade. Eu tô usando um pincel macio e vou passar por toda a extensão aí onde nós riscamos com o nosso molde de papel. Eu vou passar por fora do risco e por dentro do risco. A chita, ela é um algodão, ela é bem macia e ela desfia bastante. Então, o objetivo é deixar que as bordas do nosso molde fiquem mais duras, fiquem mais resistentes e que elas não desfiem quando a gente for cortar. Então, para isso, a gente vai ter que passar cola em toda a borda, aí onde nós riscamos, por dentro do risco e por fora do risco. Depois que nós fizermos isso, no caso aqui, no nosso caso são 5 gavetas, a gente põe o tecido no varal para secar e depois que ele estiver bem seco, aí a gente recorta as frentes das nossas gavetas. Enquanto a nossa chita está secando lá no varal, eu estou aplicando aqui uma segunda demão. Eu esqueci de dizer a vocês que nas partes onde tem o um encontro entre uma peça e outra, que o rolo não alcança, eu passei um pincel. Passei com o pincel e depois vim e passei o rolo. Depois que eu termino de aplicar também uma demão, eu volto com o rolo passando para lá e para cá por cima, para dar uma uniformizada na tinta, para não ficar muitas marcas. Isso a gente vai fazendo por toda a cômoda. Olha como ela tá ficando bonita, bem diferente do que era. Agora sim é uniformizada. Vou mostrar para vocês aqui como a textura da chita muda, como ela é molinha, macia, tá vendo? E onde a gente passa a cola, ela fica mais dura, mais resistente e não desfia. Isso é o melhor. Eu risquei aí todos os moldes, já recortei, deixei esse último aí para vocês verem como é fácil recortar, porque aí tá com a cola já tá seca. Ela fica bem fácil de trabalhar. E também para colar com cola quente é melhor que as pontas não desfiem. Olha como fica, não desfia. Ficaram ótimas. Agora que as frentes das nossas gavetas enchidas estão recortadas, é só colar. Foi dessa forma que eu fiz. Coloquei a chita pelo avesso, coloquei a gaveta em cima, medi se estava certinho. Colei as duas laterais. Agora aí, vou colar, terminando de colar a lateral aí para vocês verem. E aí, no canto, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou segurar, vou puxar para que ela fique bem rente aí na lateral. E depois eu pego essa parte que eu vou dobrar para dentro da gaveta e dobro para ela ficar bem certinha com a quina da gaveta. Puxar um pouquinho. Isso. Agora eu seguro, ela já marcou aí onde vai ficar. Eu vou vir com a cola e vou puxar para o lugar e colocar bem certo aí. Pronto, é só isso. Agora eu vou passar a cola aí por fora, passar a cola por dentro, para que ela não solte. Vou virar para dentro da gaveta. E assim eu vou fazer em todos os 4 cantos da gaveta.
sem problema. Agora essa parte que a gente virou para dentro, vai passando a cola quente aí na borda e vai colando. E é só isso. Até o final. A outra lateral já está colada. Depois a gente vai virar e vai fazer o mesmo na parte de baixo. Essa aí é a parte de cima, né? A parte que fica virada para dentro da gaveta. A gente vai fazer o mesmo na parte de baixo e a nossa gaveta vai estar colada. Se você quiser fazer com cola branca, é só passar a cola branca com rolo e ir colando, sem problema nenhum. A base da nossa cômoda ficou ótima, ficou bem branquinha. Agora vamos dar uma cor. Eu peguei a mesma tinta de piso, a tinta branca, não coloquei água dessa vez. E agora eu tô pegando essa tinta aí da Decorfix, na cor pêssego. Você pode usar o pigmento que você quiser, qualquer outro tipo de tinta. Mas eu preferi porque essa já era uma cor que combina com a chita que nós usamos. É uma cor que já estava pronta, só vou misturar, ela vai ficar um pouco mais clara do que a cor original. E vamos aplicar na tinta. Reparem que eu não coloquei água, uma tinta mais espessa, para que a gente precise aplicar apenas uma demão e fique ótima. Tinta pronta, meu rolinho tá dando um problema aí, não tá querendo rolar, acabei sujando toda a minha mão, mas não tem problema, é uma delícia trabalhar. Vamos aplicando calmamente, essa tinta aqui, como eu disse anteriormente a vocês, está mais espessa para que a gente possa aplicar apenas uma demão. Reparem como a cômoda ficou bem branquinha. Vamos aplicando por toda a cômoda essa nova cor. E enquanto a gente aguarda a secagem, a gente vai colocando os puxadores nas gavetas que nós já forramos. Depois, então, que tiver bem seca, a gente vai colocar as gavetas e aí vamos conhecer o resultado dessa nova cômoda. Eu espero que fique bem bonita e espero que vocês gostem também.